Existe um momento específico que quem chora fácil conhece muito bem. Você está no meio de uma conversa, talvez seja importante. Talvez seja exatamente a conversa que você precisava ter. E de repente, a garganta fecha. Os olhos ardem. E antes que você consiga terminar a frase, o rosto entrega o que a voz ainda não tinha dito. Você chora. E o pior não é o choro em si, é o que vem imediatamente depois: o constrangimento. A tentativa de se recompor rápido demais. O desculpa que sai quase automático. Como se o corpo tivesse cometido um erro em público. Como se sentir, visivelmente, fosse uma forma de falhar na frente de alguém. Quem chora fácil aprende isso cedo. Aprende a se observar de fora. Aprende a perceber o exato instante em que os olhos começam a arder. Aprende a prender o maxilar, a desviar o rosto, a respirar diferente, a olhar para cima, não para manipular ninguém, mas porque já entendeu que o mundo raramente sabe o que fazer com alguém que transborda. E então a explicação mais cruel se instala. Eu sou fraco, eu sou sensível demais, tem alguma coisa errada comigo. Mas quase nunca é isso. Tem uma coisa que acontece antes das lágrimas, que a maioria das pessoas nunca nomeia. Uma pressão no peito que ainda não tem nome. Uma tensão na garganta que começa antes de qualquer pensamento consciente. Chorar não é uma emoção. É o que acontece quando o sistema nervoso chega num limite. Durante o dia, você carrega a conversa difícil da manhã, o tom de voz que mudou e ninguém mais notou, o e-mail respondido sem dizer o que você queria dizer. A tensão suspensa no ar depois de uma discussão que não teve conclusão. Tudo isso entra, nem tudo sai. E quando o acúmulo chega num ponto em que o corpo já não consegue conter, alguma coisa precisa liberar. Para muitas pessoas, essa liberação são as lágrimas. Não fraqueza, não colapso. Uma válvula de pressão funcionando exatamente como deveria. O problema não é o que o sistema libera, é que em algum momento alguém te ensinou que ele não deveria. Existe um tipo específico de pessoa que passa a vida se desculpando por ter um termômetro mais preciso. Você entra num ambiente e percebe o que está pesado antes de alguém falar. Você ouve uma mudança sutil no ritmo de uma voz e sabe que algo está errado.
mesmo que a pessoa diga que está bem. Você assiste a uma cena simples, sem drama, e sente alguma coisa se mover por dentro, que as pessoas ao redor nem perceberam. Isso não é exagero, é captação. O sistema nervoso de quem chora fácil não processa menos. Ele processa mais, com mais profundidade, com mais camadas, sem o filtro automático que descarta o que parece irrelevante. E isso tem um custo. Não porque seja errado, mas porque o mundo não foi construído no ritmo de quem absorve tudo. O mundo recompensa quem passa rápido, quem não deixa entrar demais, quem mostra pouco. E o que não é mostrado costuma ser chamado de controle. O que é mostrado costuma ser chamado de fraqueza. Mas há pessoas que não choram porque aprenderam a endurecer. Há pessoas que não choram porque se desconectaram tanto do que sentem, que o corpo já não participa mais. Isso, às vezes, é chamado de maturidade, quando, na verdade, pode ser só uma anestesia. Nem todo controle é saúde. Às vezes, é só congelamento bem administrado. E há uma parte disso que quase ninguém fala. Não é só tristeza que faz essa pessoa chorar. É raiva também. É frustração. É alívio. É cansaço. É beleza. É ser tocado por alguma coisa sem ter tido tempo de se proteger antes. Isso é particularmente cruel num momento específico. Você está tentando dizer alguma coisa importante, algo que precisava ser dito a tempo. E, no meio da frase, a voz treme. Imediatamente, a cena muda. Quem estava te ouvindo começa a te consolar. A raiva foi engolida pelo choro. A mensagem se perdeu no gesto. Porque num corpo onde a emoção e o sistema nervoso estão conectados de forma direta, a raiva e a tristeza podem usar o mesmo caminho de saída. Não porque sejam a mesma coisa, mas porque o corpo não distingue o tipo de intensidade. Ele só reconhece isto. Isso é muito, precisa sair. E quando sai como lágrima, o mundo lê como fragilidade. Quando era, na verdade, acúmulo. Pouco a pouco, a pessoa começa a sentir que nunca consegue chegar inteira até a própria verdade. Como se o corpo a interrompesse no meio do caminho. Como se a emoção sempre sabotasse a clareza. Mas não sabota. Só revela que ali não existe indiferença. Existe uma vergonha específica que quem chora fácil conhece bem. Não é só a vergonha de chorar na frente dos outros. É a vergonha de chorar sozinho. E ainda assim, se sentir envergonhado.
Como se o julgamento já tivesse sido tão internalizado que você virou o seu próprio crítico mais severo. Por que eu estou assim por isso? Isso não é nada. De novo? O choro termina e começa o interrogatório. E aqui está uma das partes mais silenciosas disso tudo. A vergonha não diminui o choro. Ela só adiciona peso. Você ainda sente o que sentia antes das lágrimas. E agora sente também a crítica por ter sentido. 2 fardos, onde antes já havia um. Essa pessoa raramente só sofre pelo que aconteceu. Ela sofre também pela maneira como o próprio corpo reagiu ao que aconteceu. Como se tivesse que carregar a dor. E ainda pedir desculpas pela forma que o corpo escolheu para suportá-la. E isso quase sempre começa antes da vida adulta. Nem sempre houve um grande trauma. Às vezes, houve apenas falta de espaço. Falta de alguém que suportasse o sentimento sem corrigi-lo imediatamente. Falta de alguém que dissesse, de alguma forma, o que você sente não me assusta. Falta de alguém que ajudasse a nomear o que estava acontecendo, sem tratar a emoção como defeito. Quando isso não existe, a criança aprende algo perigoso. Aprende que sentir é demais e que ser demais ameaça o vínculo. Então, ela não para de sentir, ela só começa a sentir com culpa. É por isso que, na vida adulta, uma pessoa pode chorar porque alguém elevou o tom de voz, mesmo sem ter sido ofendida de fato. Pode chorar numa conversa de confronto, mesmo estando certa. Pode chorar ao tentar colocar um limite. Não porque seja infantil, mas porque, para o corpo, exposição emocional e risco de rejeição ficaram ligados cedo demais. Muita gente imagina que quem chora fácil vive se entregando ao que sente. Mas, na verdade, muitas dessas pessoas passaram a vida inteira tentando não entregar nada. Você desenvolveu estratégias. Morder o interior da bochecha, piscar rápido, respirar diferente, mudar de assunto, rir para disfarçar. O choro que aparece é só a parte que escapou. E o que ninguém fala é que muitas das pessoas que mais suportaram, que mais carregaram, que mais permaneceram firmes quando precisavam, são exatamente as mesmas que desmoronam numa conversa pequena, depois de semanas guardando tudo. A fragilidade visível não é onde começa a fraqueza. É onde o acúmulo invisível finalmente encontra saída. Há uma contradição no centro disso tudo. Quem chora fácil frequentemente passa anos tentando sentir menos.
tentando construir uma parede mais espessa, tentando parecer menos. Mas o mesmo sistema nervoso que produz as lágrimas também produz outra coisa, uma presença que outras pessoas sentem, mas não sabem nomear. Uma capacidade de perceber o que está não dito. Uma forma de estar com alguém que não precisa de muitas palavras para funcionar. A profundidade que torna difícil atravessar o dia é a mesma que torna impossível atravessar uma conversa de forma superficial. O que cansa também conecta. Uma palavra atravessa mais, um gesto toca mais, uma ausência pesa mais, uma beleza comove mais. E sim, isso desgasta. Cansa ter um corpo que denuncia quando algo mexeu fundo. Cansa ser lido como frágil quando por dentro o que existe é excesso de processamento. Mas existe força em continuar sentindo no mundo que recompensa a dissociação. Existe força em não ter que ser tornado totalmente rígido. Existe força em ainda ser tocado, mesmo depois de tanta vergonha, mesmo depois de tantas vezes ter ouvido que precisava endurecer. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido: como eu paro de chorar? Talvez a pergunta seja outra: o que em mim está sendo tocado tão depressa? Em que momentos eu tento ser forte demais até que o corpo me desminta? Quantas vezes minhas lágrimas aparecem no lugar de palavras que eu nunca aprendi a dizer com segurança? Porque, às vezes, o choro não pede supressão, pede tradução. Não para desaparecer, mas para deixar de ser um único idioma disponível. Você não precisa transformar seu choro em virtude especial. Não precisa fazer dele identidade. Não precisa dizer que ama ser assim. Mas talvez possa, aos poucos, parar de tratá-lo como uma prova de inferioridade. Porque, no fundo, as lágrimas não são o problema. Elas são o sinal. E sinais, quando você finalmente para de apagá-los, costumam dizer alguma coisa que vale a pena ouvir. Talvez a maturidade aqui não esteja em nunca mais chorar. Talvez esteja em parar de acrescentar humilhação a uma experiência que já é difícil por si só. Parar de transformar cada lágrima numa acusação contra si mesmo. Parar de repetir, por dentro, a mesma dureza que um dia veio de fora. Isso não significa gostar de chorar. Não significa romantizar o desconforto. Não significa chamar isso de dom. Significa apenas olhar com mais honestidade para o que está acontecendo. Porque talvez o problema nunca tenha sido o choro em si. Talvez o problema tenha sido viver num mundo que admira mais quem se contém do que quem sente. Um mundo onde a emoção só parece aceitável quando não atrapalha o ritmo. Não pesa o ambiente, não interrompe a imagem de controle. Mas o fato de algo aparecer não faz desse algo uma fraqueza. Às vezes, suas lágrimas não são sinais de incapacidade. São apenas sinal de que alguma coisa ainda te alcança,
de que você ainda não se anestesiou por completo, de que o corpo ainda participa do que vive. E isso tem um custo, mas também diz alguma coisa. Que existem pessoas que endurecem tanto que já não sabem mais quando algo as feriu. Já não sabem mais o que as tocou, já não sabem mais distinguir força de distância. E talvez essa seja a confusão mais comum de todas. Chamar de maturidade aquilo que, no fundo, foi só afastamento. Chamar de equilíbrio aquilo que, às vezes, é apenas congelamento bem administrado. Chamar de força aquilo que nasceu da necessidade de não sentir mais nada com profundidade. Então, talvez a pergunta não seja por que você chora tanto. Talvez a pergunta seja outra. O que dentro de você ainda continua vivo o bastante para responder assim? E se você chegou até aqui, a gente continua no próximo.